Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 230 e vamos seguir a partir de Esther, capítulo 1, que diz o seguinte: Destituição da rainha Vasti. Isto foi o que aconteceu no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até Cuxi. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais, no qual estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza do seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete de 7 dias, no jardim interno do palácio, para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, dos mais simples aos mais importantes. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e púrpura, ligadas por anéis de prata a colunas de mármore. Tinha divãs de ouro e de prata em um piso de mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. Na mesma ocasião, a rainha Vasti ofereceu um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No sétimo dia, quando o rei já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 eunucos que o serviam, Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real, a fim de exibir aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, ela se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Como era o costume do rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam os tempos e que eram muito amigos do rei: Cárzena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média e tinham acesso direto ao rei e os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou: De acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, de forma que também desprezarão seu próprio marido quando lhes disserem: O rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha responderão da mesma maneira a todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça à presença do rei Xerxes. Também dê o rei a posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seu próprio marido, dos mais simples aos mais importantes. O rei e os seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo na sua própria escrita e na sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar na sua própria casa e falar na língua do seu povo. Esther capítulo 2. Esther é coroada rainha. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela.
Então, os assistentes pessoais do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei e que ele nomeasse comissários em cada província do seu reino para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse ao rei seria a rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele o pôs em ação. Nesse tempo, vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que haviam sido levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por ser órfão de pai e mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e entregues aos cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça lhe agradou e ele a favoreceu, apressando-se em providenciar tratamento de beleza e comida especial para ela. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a com suas jovens para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro perto do pátio do harém para saber como estava Esther e como a tratavam. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde ia para lá e de manhã voltava para o segundo harém, que ficava sob os cuidados de Saasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei a menos que ele se agradasse dela e fosse convocada pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiaiu, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pedia nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther era a favorita por todos os que haviam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então colocou nela uma coroa real e tornou-a a rainha em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, a todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes com a generosidade digna de um rei. Mardoqueu descobre uma conspiração. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado à porta do palácio real. Esther havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre a origem da sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava seguindo as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob a sua tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado à porta do palácio real, Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. O plano, porém, chegou ao conhecimento de Mardoqueu, que o revelou à rainha Esther, que, por sua vez, passou a informação ao rei, em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e constatada sua veracidade, os 2 oficiais foram empalados. Tudo isso foi escrito no livro de Anais, na presença do rei. Esther capítulo 3. O plano de Amã para exterminar os judeus. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a dos demais nobres. Todos os oficiais do palácio que ficavam à porta do rei curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei.
Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: Por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia falavam com ele, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava diante dele, ficou furioso. Contudo, como lhe contaram quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o reino de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nisan, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e mês para executar o plano. Foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: Existe certo povo disperso e separado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos. Eles não obedecem às leis do rei, e não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu depositarei 10.000 talentos de prata na tesouraria real para que se execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou o anel sinete que tinha no dedo, deu a Amã, inimigo dos judeus e filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: Fique com a prata e faça com o povo como for melhor aos seus olhos. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os escribas do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua de cada povo e na escrita de cada província aos sátrapas do reino, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do rei, com a ordem de exterminar, matar e aniquilar todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, em um único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas, e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Amã sentaram-se para beber, mas a cidadela de Suzã estava em confusão. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 ao 34. Entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto creio nisso, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Contudo, sendo julgados pelo Senhor, somos disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos,
Quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em juízo. Quanto aos demais assuntos, darei instruções quando visitar vocês. Salmo 35, versículos 17 ao 28. Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles, livra minha vida preciosa desses leões. Eu te darei graças na grande assembleia, no meio da grande multidão te louvarei. Não deixes que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha custa. Não permitas que os que me odeiam sem razão troquem olhares de desprezo. Não falam pacificamente, mas planejam acusações falsas contra os que vivem tranquilamente na terra. Com a boca escancarada riem de mim e me acusam. Nós vimos com os próprios olhos. Tu viste isso, Senhor, não fiques calado. Não te afastes de mim, Senhor. Acorda, desperta, faze-me justiça. Defende a minha causa, meu Deus e Senhor meu. Julga-me conforme a tua justiça, ó Senhor meu Deus. Não permitas que eles se alegrem à minha custa. Não deixes que pensem: era isso que queríamos. Nem que digam: nós o engolimos vivo. Sejam humilhados e frustrados todos os que se divertem à custa do meu sofrimento. Cubram-se de vergonha e desonra todos os que se acham superiores a mim. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência, e sempre repitam: o Senhor seja engrandecido, ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Então a minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Provérbios 21, versículos 19 e 20. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e irritada. Na casa do sábio há tesouros valiosos e azeite, mas o tolo devora tudo o que pode. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!